Olá, todos e todas. Professor André Almeida, da Escola de Filosofia e Pensamento Crítico. Mais uma aula de Lei de Diretrizes Básicas da Educação. A nossa tão conhecida LDB. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui para a nossa aula. Essa aula vai ser aula de exercício. Então, nós vamos exercitar aí como resolver questões. É muito importante que você, que está pleiteando uma vaga no concurso, você faça questões. É muito, muito importante. Isso é um diferencial muito grande. Mas não só fazer as questões, fazer, voltar nas questões e ver o que você anda errando para melhorar o seu desempenho. De preferência, pegue questões que estão vinculadas à sua banca, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para nossa aula. Aqui é nosso curso. O nosso curso, ele, ele tem como foco a questão da LDB, a LDB para concurso, uma LDB rápida e fácil. Então, é para você aprender como você nunca viu e que você seja aprovado no seu tão sonhado concurso. É para isso que a gente está aqui. Aqui embaixo vocês têm meu Instagram. Essas aulas são gravadas. Geralmente a gente faz a aula junto com os exercícios, mas nessa aula específica vamos tratar só dos exercícios. Geralmente essas aulas que a gente faz, elas têm aí meia hora de aula, ok? A gente pede para vocês que, por favor, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e curta aí nossos vídeos para que possa chegar a mais pessoas, ou quando a gente postar algum vídeo, você tem acesso. Esse aqui é o nosso grupo do WhatsApp. Se você nesse momento quiser fazer parte dele, basta você pegar o seu celular, não paga nada. Só pegar a câmera do seu celular, apontar e você vai ser direcionado aí no link que vai aparecer para você depois que você apontar para o nosso grupo de WhatsApp. Certo, sem mais delongas, vamos então para a primeira questão. Na primeira questão, aparece assim, ó. No Brasil, a organização da educação nos diversos níveis, olha a questão dos níveis aqui, e modalidades de ensino é regida pela nossa Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a nossa tão conhecida LDB, que estabelece diretrizes gerais para a estrutura e o funcionamento do sistema educacional. Para professor da educação infantil, que é a educação infantil, então ele já delimitou aqui, isso aqui é muito importante, a questão, ele está delimitando a educação infantil. Ó. Na educação infantil é essencial compreender como a LDB organiza os diferentes níveis e modalidades, assegurando que o processo educacional atenda às necessidades de todas as etapas, aqui ó, as etapas de formação. Complete as lacunas na frase a seguir, escolhendo a alternativa correta que corresponde à organização da educação segundo a LDB. Então aqui, a educação básica. Aqui ele traz a educação básica. Se ele traz a educação básica, aqui é composta pelas etapas da... Aqui está faltando uma, né? Que a gente vai ter que saber qual é, certo? Outra, ele já traz aqui, ó. Ensino fundamental. E aqui está faltando outra, tá vendo? Aqui, ó. Está faltando duas. Oferecendo uma formação ampla e articulada entre as fases. Certo? Vamos ver quais são as opções dele aqui. A primeira opção que ele dá aqui para a gente é educação especial, só que educação especial é modalidade e ensino técnico. Então, aqui, ó, 1 na lacuna, 2 para preencher a lacuna. Segunda é educação profissional e ensino superior. Ensino superior não faz parte da educação básica. Ensino superior faz parte do... Tem um nível da educação básica, tem o nível da educação superior. Então, aqui está errado. Educação de jovens e adultos, ensino fundamental já está lá na questão, já aparece na questão. E, por fim, ele coloca aqui educação infantil e ensino médio. Então, o que preenche aqui as lacunas no primeiro aqui vai ser educação infantil e no segundo aqui vai ser ensino médio, certo? Então, a resposta da gente aqui é letra D. Então, tomar cuidado na hora que for resolver a questão. Você vê que eles colocam muita
muita pegadinha, a banca coloca muita pegadinha para que você possa cair. Vamos para uma nova questão para a gente poder ir resolver questões. Você precisa resolver o máximo possível, porque isso ajuda você na hora da prova, ok? Então vamos aqui para a questão 2. Além das formas convencionais de educação básica, de escolar básica, a atual LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional 93, 94/96, estabelece diversas modalidades. E aqui, ó, repare que ele traz aqui modalidades nas quais a educação pode ser oferecida. Entre as modalidades da educação estão... Então, ele quer saber aqui... Tem as modalidades. Entre as modalidades que tem, estão... Então, qual dessas aqui são modalidades? Vamos pegar aqui e ver. A. Educação especial. Ótimo, é uma modalidade. Depois da vírgula, a educação profissional técnica. Certo. E a educação de jovens e adultos. Questão redondinha, correta, é essa aqui. Vamos ver as outras? Certo, vamos ver aqui. B. A educação profissionalizante. A educação para a cultura da paz. Isso aqui nem aparece no LDB, tá? Educação para o empreendedorismo. Questão errada. C. Ensino básico obrigatório. Aqui já começou a desandar. Educação bilíngue de surdos e educação de inteligência emocional. Questão errada também, tá? Certo? O ensino moral e cívico, esse componente é lá da época da ditadura militar, onde tinha outras leis, como a 5.092 e a 4.024, lá atrás, bem atrás, que é as suas origens. Educação de imigrantes e educação do campo. Repare, ele vai misturando, isso aqui é muito importante para você, na hora que você for resolver as questões, a banca ela vai misturar níveis com modalidades, vai misturar modalidades com etapa, para poder confundir você. Mas a nossa questão aqui, como vocês viram, é a letra A. Vamos agora para mais uma questão, porque assim, ó, se você tiver a oportunidade, marca seus simulados, faz um cronograma, marca para o final de semana, você que trabalha, tira um tempinho, faz o simulado, descansa domingo e sábado deixa para fazer o simulado. Fez o simulado, você tem que olhar assim, se lá no seu edital coloca 20 questões, faz o simulado com 20 questões para ver se você chega o mais próximo de concentração na hora de fazer o seu simulado. Fez as 20 questões, para um pouquinho, respira, toma um café, alguma coisa, volta e vai corrigindo as questões para ver onde você errou. É muito tão importante quanto fazer o simulado, é importante você voltar corrigindo para saber onde você errou. E sempre lembrando que é melhor você fazer simulados da banca que você vai prestar o concurso. Tranquilo? Então vamos lá para mais questões, para a gente poder treinar um pouco mais. Certo. Então na questão 3, aparece assim para a gente, ó. Vamos lá. A lei 93/94/96, né, que é mais conhecida como LDB, aí, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, mais conhecida como LDB, é um dos pilares do sistema educacional brasileiro, orientando a organização e a gestão, ó, a organização e a gestão do quê? Da educação, na onde, em seus diferentes níveis e modalidades, considerando os princípios, além dos princípios, as diretrizes, aqui, ó, diretrizes e atualizações dessa legislação, assinale a alternativa correta. Repare, essa questão de 2025, hein? 2025, ó, essa questão. Aí coloca o seguinte, na questão 3. Ele quer que a correta, tá? A LDB estabelece que a educação profissional técnica de nível médio deve ser oferecida exclusivamente, olha o exclusivamente aqui, ó, em instituições especializadas, sem vínculo com a formação geral. Essa questão está errada, tá vendo? Como é que ele restringiu aqui e acabou, a banca sorrateiramente colocou aqui para a gente poder errar.
Então, questão errada. Ele quer o quê? A correta. Vamos para a próxima? Questão B. Com atualizações da LDB, com as atualizações, olha, quer atualizações, tá vendo? Da LDB, tornou-se obrigatório a inclusão dos conteúdos relacionados à história, então até aqui tá certo, e cultura afro-brasileira, cultura indígena e cultura africana nos currículos da educação básica, como forma de valorização da diversidade cultural brasileira. Questão correta, questão B. Vamos ver a C, para a gente... C. A LDB determina que o ensino fundamental, deve ser organizado em ciclos de aprendizagem, mas, olha esse mais aqui também, tomar cuidado com esses mais, que é pegadinha, tá? Não prevê a obrigatoriedade da oferta do ensino infantil por parte dos municípios. Isso aqui, questão errada. Nós já vimos isso aqui em aulas anteriores. D. A LDB atualizada limita. Nossa LDB, muito pelo contrário, ela da gestão democrática, nossa LDB, ela está focada na cidadania, no trabalho com o princípio educativo. Então, aqui, ó, a LDB atualizada limita. Como é que ela vai limitar, ó? A educação de jovens e adultos, aqueles que não tiveram acesso a ensino regular, apenas na faixa etária de 18, olha que coisa, de 18 a 30 anos, sem possibilidade de inclusão de outras faixas etárias. Tá vendo como é que tá errado? Como é que a aprendizagem é para a vida inteira. Então, questão B. E aqui, eu queria chamar a atenção, porque olha como a banca ela tenta, todo momento, fazer com que você erre. E você precisa ficar atento, porque tem muitas pegadinhas. Então, assim, a banca sempre vai tentar, como eu falei para vocês, misturar níveis com modalidades. A banca vai tentar fazer com que você esqueça qual é a faixa etária que a criança deve entrar, qual é a faixa etária de término. Vai tentar, sempre que você vê palavras como exclusivamente, unicamente, fique atento que pode ser pegadinha. E aí você tem que ler para ver se você consegue encontrar aquela que está errada. Certo? Vamos para mais uma questão para a gente poder avançar. A questão número 4. Então vamos aqui para a educação básica. É a primeira etapa na formação das crianças. Primeira etapa na educação das crianças. E dos jovens brasileiros. Então, no título 5, artigo 21, inciso 1 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB número 93/94/96, isso aqui é a banca tentando intimidar. Pegando a lei, copiou, colou aqui, ó. Que dispõe dos níveis e das modalidades da educação de ensino. Aí aqui, ó, olha só. Modalidades, tá vendo aparecendo aqui, ó? Palavrinha mágica, modalidades de ensino. Traz composição da educação básica. Traz a composição da educação básica. A educação básica, na forma da lei, então ele está perguntando educação básica na forma da lei. São, aí repare, ó, se você ler isso aqui, ó, são até aqui, e não ler algo aqui que é importantíssimo, que é esse aqui, ó, exceto. Então, o que que ele quer aqui? Ele quer é errado. Então, você abre aqui um parênteses e coloca assim, a banca quer a questão errada. Fecha parênteses. Você precisa tomar cuidado, porque senão você vai errar. Então, vamos ver aqui como é que ficou essa questão. A educação básica, na forma dessa lei, são, exceto. Então, ele quer errada. Se ele quer errada, vamos lá. Primeiro, exceto a educação infantil. Correto, faz parte da educação básica. O ensino fundamental, sim, faz parte da educação básica. E o ensino médio faz parte da educação básica. Se esses aqui faz parte da educação básica, o ensino superior faz parte da educação básica? Não. E o que ele quer aqui é errada. Então, é a nossa letra D. Precisa ficar atento, porque a questão às vezes parece fácil, você subestima a banca e vai lá e erra, tá? Então, sempre ficar atento aí para poder não errar. Principalmente se você tiver alguma dúvida, você vai eliminando, lê tudo,
uma questão pequena que nem é você ler, e você vai eliminando aquelas que você vê que não cabe a pergunta. Então, muito cuidado na hora de fazer as questões. Vamos para a próxima aqui, para a gente poder... aqui, ó. O Sistema Nacional de Educação, criado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais conhecida como LDB, 93, 94/96, determina, aqui, ó, determina, essa palavra aqui muito forte, tá? Então, tome cuidado com as formas como eles montam a questão, esse verbo aqui, determina, pode ser uma pegadinha. Vamos ver aqui. Quais são os conjuntos de conteúdos básicos que devem ser ensinados ao longo da vida? Ou, desculpa, ao longo de toda a educação básica, para todos os níveis e todas as modalidades de ensino. Veja, essa questão aqui, a questão número 5, ela está errada. Por quê? Porque a EDB não determina isso não, certo? Então a questão está errada. E aí, repare, a própria banca deu uma pista para a gente, porque ela colocou determina, com muita ênfase, dizendo assim, ó, determina e pronto. Quando na verdade não é esse a perspectiva da LDB, tá? Então temos que tomar cuidado para na hora de fazer as nossas questões não errar. E aí, qual é a sugestão que eu dou para vocês? Abre um Word, vai pegando questões, vai montando um banco de questões e periodicamente você visita esse banco de questões fazendo e refazendo. Aí você marca o que você errou, vê depois se você voltou a acertar. Então você fez lá 20 questões, fez as 20 questões, hoje você acertou, sei lá, 7. Aí você vê as outras que você errou e no próximo você reforça, refazer as que você errou. Se você continuar errando, reescreva as questões. E aqui é muito importante que você não estude apenas quando abrir o edital. Se você sabe que você vai fazer concurso, o que você tem que fazer? Vá estudando antes de abrir o edital. E aí, se for na sua cidade, observe quais são as bancas que aplicaram os últimos concursos e vai lá e busca esses editais no site. E você vai vendo quais são os conteúdos. Por exemplo, LDB, com certeza, vai cair. Se for a nível municipal, também projeto político pedagógico é muito cobrado. Tendência pedagógica, dependendo da banca, também é muito cobrado. Avaliações nas suas tipologias, avaliações externas, avaliações diagnósticas, avaliações somativas, e aí por aí vai. Então, esses conteúdos que são muito cobrados, você começa a estudar por eles. Por quê? Porque eles podem se repetir, lógico, as questões vão ser modificadas, mas os conteúdos eles vão se repetindo, aquilo que é mais cobrado pelas bancas. E uma vez que você fez os exercícios e foi corrigindo, observe e dê mais atenção àquilo que você está errando. Se você está lendo muito rápido, se você, muitas vezes, onde está certo, você está se confundindo. Então, se é aquelas questões que pede, vem as questões e depois vem assim, a 1, a 2 está certa, 2 e 3 está correta, e você, por eliminação, você tem que olhar o que você está mais errando e trabalhar em cima desse erro, tá? Então, assim, tem gente que vai fazer questões, aquelas que são mais complexas, que tem mais dificuldade, o que, é que ele faz? Ao invés de se lançar sobre elas, acabam pulando essas questões. Não, se você está com dificuldade, é em cima delas que você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar as suas dificuldades, porque a sua dificuldade também vai ser a dificuldade do seu concorrente. E o seu diferencial é justamente superar essas dificuldades. E como é que se supera? Fazendo o exercício constantemente. Mas não é só fazer o exercício e não corrigir. Você tem que fazer o exercício e voltar corrigindo para saber onde estão seus pontos positivos e seus pontos negativos e assim ir fechando as lacunas. Certo? Então, assim, isso é muito importante, não é algo menor. Vamos para a questão número 6, para a gente poder avançar. Então, aqui, ano 2024, vamos pegar aqui. No que compete à Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, e aí nós estamos falando da LDB 93/94/96. Essa lei, ela organiza a educação no Brasil e estabelece diretrizes para o quê? Para os sistemas de ensino, certo?
de todas as modalidades. A palavra modalidade aqui de novo. Assinale, é que muito cuidado, ó. Assinale a que não está de acordo com as disposições da LDB. Então, novamente, quando vem esse tipo de questões, você para. Se ele quer não, você coloca do lado assim, a banca quer a questão errada. Porque na hora que você estiver lá fazendo, você às vezes tem pouco tempo, você às vezes está lendo e seu cérebro já vai cansando, você precisa não cair nas pegadinhas da banca. Você precisa criar estratégias para que você possa fazer uma prova cada vez melhor, até que essa prova possa levar à sua aprovação efetiva. Então, de olho na tela, vamos lá voltar aqui. Ó, certo, ele quer aqui a errada. Vamos ver aqui. O ensino fundamental, com duração mínima de 9 anos, é obrigatório, correto, e gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Cuidado, porque aqui ele tá falando do ensino fundamental, tá? Não está falando do início da educação básica. Ensino fundamental específico, questão fechada. Fechadinho aqui, redondinho. A educação básica deve ser organizada em níveis. Aqui, ó, níveis. Esses níveis devem. Opa, deixa eu só voltar aqui, porque ainda está certa aqui a questão. Níveis sequenciais, compreendendo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Questão redonda, corretinha. Ok. Vamos agora para questão. Continuamos na questão 6, mais a letra C. A educação infantil, e aí coloca aqui, primeira etapa da educação básica é oferecida em creches e pré-escolas. Até aqui correto, não encontrei nenhum erro até aqui. Aqui, ó. Creches, pré-escolas. Para crianças de até 5 anos de idade. E aí vem aqui, ó. Provavelmente pode ser essa. Até mudar aqui a cor, provavelmente pode ser essa. A educação superior no Brasil, então tá falando de educação superior, tá? É gratuita, certo? Até aqui tudo bem, vai lá. Depende do tipo de educação superior que ele está falando. Vamos ler mais para a gente compreender. Em todas as suas modalidades, sendo garantida a gratuidade para qualquer cidadão em instituições públicas e privadas. Lógico, tem outros erros aqui, mas esse privadas aqui já nos ajuda a matar a questão. Então, assim, tem coisas na questão que está ali no finalzinho que nos ajuda a resolver a questão. Então, o que você tem que fazer? Prestar atenção. Essa aí é a questão D, tá? Questão D, para vocês que estão resolvendo. Quando você estiver resolvendo uma questão, por exemplo, aqui agora, vocês estão resolvendo questão. O que você tem que fazer? Você tem que parar o vídeo e tentar resolver. Depois você acompanha como é que eu faço a resolução. Por quê? Porque resolver questão também você precisa aprender o processo de resolução de questões. Você não nasce sabendo resolver questões, você vai incorporando a forma de resolver questões. E aqui eu queria deixar uma orientação para vocês entrarem no site PCI Concursos. Lá vai ter provas, lá vai ter as bancas que aplicam prova pelo país, vai ter prova dessas bancas, vai ter os gabaritos, você pode baixar a prova com apenas a prova, você pode baixar a prova com gabarito, enfim. E aí vá fazendo essas questões. Se você não encontrar, porque assim, a banca sempre vai querer colocar questões atualizadas. E aí, o que você faz? Você vai lá no PCI Concurso e tenta fazer o maior número de questões daquela banca. Não é só resolver questões. Preferencialmente, repara, não estou falando exclusivamente, mas preferencialmente daquela banca. E tente estudar antes de abrir o edital. Estude antes de abrir o edital. Se você fez um concurso a nível municipal e você não passou, pegue esse conhecimento acumulado que você já tem e comece a estudar para o próximo. Não fique perdendo tempo, não. O que você fez, você não vai jogar na lata do lixo. Você vai ter um acúmulo para poder conseguir passar essa barreira. Então,
Esse é o caminho. O caminho é a gente estudar, estudar e estudar. Porque se a gente não fizer assim, com certeza nós vamos ter dificuldade para poder enfrentar aqueles que vão ser nossos concorrentes no concurso. Então, pegue e faça um cronograma também. Por exemplo, se você sabe que sua prova tem pedagógico, língua portuguesa e atualidades, faz um cronograma, leia o edital e vê qual desses três, se todos tiverem o mesmo peso, beleza, mas aquela que você tem mais dificuldade, vamos supor que tem muita dificuldade em língua portuguesa e você não tá conseguindo assimilar o conteúdo de língua portuguesa, foca naquilo que você é mais forte, mas não deixe de estudar a língua portuguesa não, viu? Porque se você zerar, dependendo do edital, já era, tá? Então, o que você vai fazer? Tudo aquilo que você tiver com dificuldade, crie uma estratégia. O que você vai fazer? Tem cursinhos hoje que já dá para você estudar, tem aulas hoje em plataformas, e aí você vai estudando. Mas não esqueça que alguns editais trazem a específica, se você for do campo da pedagogia, trazem a específica com maior pontuação. E tem muitas pessoas que são licenciados e acabam perdendo o concurso, por quê? Porque eles não dão muita atenção ao pedagógico. Então, o pedagógico é uma forma de excluir as pessoas do concurso. Então, assim, tem uma grande dificuldade em língua portuguesa, vai ter que trabalhar essa dificuldade de forma mais mapeada, pegando ali, estudando o que a banca pede, tentando fazer resolução e etc. Você não precisa de todas as vagas, você precisa só de uma. Então, fazer questão e fazer questão. Não tem outro caminho, é fazer questão. Fez questão, resolveu, volta de novo e vai corrigindo. Faz um banco de questões e tira um período para fazer os simulados também. Geralmente assim, é bom você fazer simulado no momento que você acha melhor. Se você trabalha melhor à noite, faça à noite, tá? Porque geralmente, dependendo de onde você está, é mais silencioso. E de dia também, se você estuda melhor de dia, faz simulado assim que você acordar. Toma o seu café e tal, vai fazer esse simulado. Então, assim, mas você precisa ter um cronograma. Por que esse cronograma? Porque talvez algumas atividades que você vai estudar, algumas atividades que você vai resolver, você tem que entender o seguinte: você vai ter que adequar ao tempo. Se você só vai saber o tempo que você tem montando o cronograma, senão você gasta muito tempo numa coisa e outra fica do lado de fora. E às vezes essa coisa que ficou do lado de fora pode eliminar você. Tranquilo? Vamos lá então voltar para nossas questões. Certo. Questão número 7, aqui. A Lei de Diretrizes Básicas, número 93, 94/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, estabelece. O que ela estabelece, gente? Ela estabelece princípios, ela estabelece diretrizes, ela estabelece objetivos para a educação no Brasil, abrangendo a organização em níveis. Isso aqui é muito importante, ó, em níveis. O enunciado vai dando uma pista para a gente, tá? Modalidades de ensino, a estrutura escolar, os direitos, os deveres, e aí está focando mais aqui na questão dos alunos, tá? E dos professores. Além disso, os papéis das diferentes esferas do sistema educacional. Aí agora, vamos lá. Analise as afirmativas a seguir sobre a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, mais conhecida como Lei número 93, 94/96, e suas alterações. E marque V para verdadeiro e F para falso. A pessoa, quando vê essa questão, ela se espanta, mas às vezes é até melhor se você souber resolver. Por quê? Porque você vai se organizando de forma que você vai eliminando. Então, por exemplo, assim, ó, se você tem uma questão dessa aqui, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, olhar, você vai anotando, porque ela não está toda numa página só, mas você vai anotando e vendo qual é a que está certa, qual é a que está errada, e dentro do que você vai vendo o que é certo e o que é errado, você vai tentando resolver. Então vamos lá, vamos tentar resolver essa aqui, tá?
deixa eu voltar aqui para você entender melhor. Deixa eu fazer aqui na prática que fica melhor para a gente acompanhar. Aqui, ó. A LDB estabelece que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, deve ser oferecida preferencialmente em tempo integral para todas as crianças até 5 anos de idade. Veja, olha só, o problema é na aula que nós tivemos, vocês leram isso lá? Volte lá na aula para você ver. Nós tivemos isso lá? Se nós tivemos isso lá, quer dizer o quê? Então, assim, nós não tivemos isso lá. Isso aí não aparece lá. Então, se nós não tivemos, se eu não falei para vocês, essa questão ela tá errada. E por isso você também tem que ler a lei, viu? Tem que ler a lei. Então, vamos colocar aqui, ó. Essa questão aqui, vamos colocar nos seguintes termos. Deixa eu voltar aqui para vocês acompanharem. Essa questão aqui é falsa, certo? Se essa questão aqui é falsa, eu vou aqui, ó, e olha aqui, ó, qual que tá a verdadeira? Então, essa aqui e essa aqui. Opa, a questão é falsa. Então, se a questão é falsa, opa, se essa questão aqui é falsa, então o que vai acontecer? Já eliminei duas. Olha só, já eliminei duas. Vamos voltar aqui, ó. Questão falsa. Se ela é falsa, vamos agora para segunda. Então, o que você faz? Você consegue eliminar com muita facilidade a questão se você for observando o que ela tem diferente de uma para outra. Então, assim, se você vai mapeando o que uma tem diferente de uma para outra, senão você pode acabar errando. Então, assim, por isso que nós temos que prestar muita atenção na hora de resolver essas questões. Então, se você vai por essa perspectiva, você já começa a eliminar. Então, vamos lá, ó. Agora, vamos ver aqui o segundo enunciado. De acordo com o LDB, é dever da família matricular os filhos na educação básica a partir dos 4 anos de idade, sendo a educação infantil uma etapa obrigatória. Veja, beleza. Vamos colocar aqui como correta. Certo? Então vamos lá para a próxima leitura. Se aquela é correta, então vamos lá. Essa aqui está correta, essa aqui está correta. Tá vendo aqui, ó? Ainda continua correto, não dá para a gente ainda distinguir, não. Por quê? Na primeira vez, essa aqui, o F e F tá certo. Ou seja, essa aqui o bebê também tá ok. Então não dá para a gente distinguir ainda. Mas aqui, ó, já começa a ficar diferente. Por quê? Aqui já vem F e V. Então vamos aqui para nossa terceira. Aqui já dá para a gente saber qual que está correta. LDB determina que a formação dos profissionais da educação infantil deve incluir, no mínimo, o nível médio da modalidade normal, antigo magistério, sendo o ensino superior desejável, mas não obrigatório. E aqui entra um problema sério nessa questão, que é possível de recurso, viu, gente? Possível de recurso. Possível de recurso, tá? Porque a LDB, ela vai orientar que todos tenham curso superior. Não tem mais concurso para ensino médio. Entretanto, você ainda tem professores espalhados pelo Brasil que não têm ensino superior. Então, é complicado, porque aqui... Mas o que eu sugiro que vocês façam? Sugiro que vocês marquem aqui, ó. Essa aqui... E aí, tá vendo como é que é complexo? Essa aqui, nós vamos ter que marcar... Essa aqui tem que ser verdadeira. Certinho? Vamos ver se a gente consegue matar pela última, né? Se ela é verdadeira, seria essa aqui. Então, agora vamos ver pela última aqui como é que ficaria. Com as alterações na LDB, o currículo da educação infantil deve ser organizado com base em conhecimentos fragmentados. Isso aqui é falso, tá vendo? Então, aqui, ó. Conhecimentos fragmentados. Essa aqui é errada, ó.
Isso aqui está errado. Então a última aqui está errada. Se a última está errada, então a sequência é essa aqui, ó. D. Sequência é a D. Não é fácil resolução de questões, mas se você for mapeando ali, você consegue aprender a fazer a própria resolução de questões, tá bom? Então é isso. No geral, eu quero agradecer a todos por estar aqui, por estar acompanhando. Espero que vocês passem no concurso de vocês. Acho que é importante ter estabilidade no mundo tão complexo. Se é que hoje em dia a gente pode falar sobre isso. E peço para vocês, mais uma vez, que curtam o nosso canal, por favor. Compartilha nossos vídeos, ajude a gente a chegar a mais pessoas. Ative o sininho para que a gente possa estar fortalecendo aí as pessoas que precisam estar e passar no concurso. Forte abraço a todos e até a próxima.